Ok, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos resolver o exame da nona classe de Física, primeira chamada, realizado no ano 2025. Passando para a resolução, o número 1 pedem para escolher a opção que representa os instrumentos ópticos. Antes de resolvermos esta questão, é bom sabermos o que são instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos são dispositivos que usam lentes, espelhos e prismas para manipular a luz, melhorando a visão humana ou gerando imagens. Então, para a opção A, temos lupa, olho e lua. Lua não é um instrumento óptico. Opção C, temos plano inclinado, lupa, lente. Plano inclinado não é um instrumento óptico. Para a opção D, temos roldana, microscópio e lente. Roldana não é um instrumento óptico. Então só resta a opção B, que temos o olho, lente e binóculo. Então a opção correta é B, já que estes três instrumentos são ópticos. Passando para o número 2, o número 2 diz o seguinte: a figura 1 representa a construção da imagem de um objeto em um espelho côncavo. E eles pedem para caracterizar a imagem quanto à natureza, orientação e tamanho. Para resolver esta questão, temos que ter em conta que existem quatro tipos de formação de imagem num espelho côncavo. Temos o primeiro, que é quando o objeto está além do centro da curvatura, ou seja, este objeto quando está além do centro da curvatura. O segundo, quando o objeto está no centro da curvatura, ou seja, este objeto está no centro. E podemos observar que nesta imagem o objeto está no centro da curvatura. E quando ele está no centro da curvatura, a imagem formada é real, invertida e do mesmo tamanho. E no caso, já respondemos a linha A, B e C. Ela é real, a orientação é invertida em relação ao objeto e é do mesmo tamanho que o objeto. Dando seguimento à resolução, o número 3 pedem para escolher a alternativa que corresponde a máquinas simples. Então, máquinas simples seriam instrumentos simples que permitem ao homem realizar suas tarefas mais rapidamente, isto é, eles facilitam o trabalho do homem. E as três máquinas simples, a saber, são alavanca, roldana, plano inclinado, sarilho, entre outros. Então, temos aqui a opção A, alavanca, roldana e sarilho. Então, esta é a opção correta. A linha C, ou seja, a opção C, temos roldana, plano inclinado e lupa. Lupa não é uma máquina simples. B, temos alicate, termômetro e bússola. Termômetro não é uma máquina simples. D, temos plano inclinado, alavanca, rolha. Rolha não é uma máquina simples, então a opção correta é a opção A. Dando seguimento à resolução, o número 4 diz o seguinte: a figura 2 representa uma associação de roldanas. E a linha A, de que tipo de associação se trata? Então, pela figura nós podemos observar que esta roldana aqui é a roldana fixa e esta de baixo é a roldana móvel. E quando temos a associação de uma roldana fixa e uma roldana móvel, ou associação de várias roldanas móveis e por uma roldana fixa, isso chama-se associação etália. Então, a resposta para a linha A é talha, associação em talha. A linha B determina o valor da força F necessária para equilibrar o sistema. Então, eles querem esta força aqui. Então, vamos passar para a resolução. Então, temos a força resistente, que é igual a 150 newtons, e vamos ter que encontrar o N, que seria o número de roldanas móveis. Como podemos observar na figura, só temos uma roldana móvel, que é esta aqui. Então, N seria igual a 1. Agora vamos para a aplicação da fórmula. A fórmula é a força potente é igual a força resistente dividido por 2 elevado a n. Então, só temos que efetuar a substituição. Teremos a força resistente é 150 newtons sobre 2 elevado a n, que seria o número de roldanas móveis, que é 1. Então, teremos a força potente sendo igual
a 75 newtons. E assim resolvemos o número 4. O número 5 diz o seguinte: qual é em grama por centímetro cúbico a densidade de um bloco de ferro de volume igual a 100 centímetros cúbicos e 250 massa? Então aqui vamos usar a fórmula da densidade, que é igual a massa sobre volume. Vamos substituir o valor e vamos encontrar a densidade do bloco de ferro. Então, como dados, temos o volume igual a 100 centímetros cúbicos, a massa de 250 gramas e querem a densidade. Então vamos passar para a fórmula. Então a densidade é igual a massa sobre o volume. Então teremos a densidade igual a 250 gramas dividido pelo volume, que é 10 no caso, centímetros cúbicos. Então a densidade seria igual a 25 gramas por centímetro cúbico. Essa é a resposta para o número 5. Vamos dar seguimento para o número 6. O tubo representado pela figura ao lado contém dois líquidos imersíveis. Então temos aqui o líquido A e o líquido B. Imersíveis quer dizer que eles não podem se juntar, ou seja, não podem se misturar, podem ser água e óleo, entre outros. E dizem também que a densidade do líquido A é 1 grama por centímetro cúbico, e determine em grama por centímetro cúbico a densidade do líquido B. Então temos aqui o líquido A, temos aqui o líquido B, temos a altura correspondente ao líquido B, que é 10 centímetros, temos a altura correspondente ao líquido A, que é 8 centímetros. Então aqui é a aplicação de cada fórmula. Então temos aqui a densidade dada pelo exercício, 1 grama por centímetro cúbico. Temos a densidade B que foi pedida, temos a altura A e a altura B. Vamos passar para a fórmula. A fórmula é dada por densidade A vezes a altura A igual a densidade B vezes a altura B. Então, como nós queremos a densidade B, só vamos isolar a densidade B. Então teremos densidade B igual, essa altura HB vai passar por outro meio, vai passar a dividir. Então teremos densidade A vezes a altura A dividido pela altura B. Então teremos a densidade B sendo igual a densidade A é 1 grama por centímetros cúbicos. Então teremos 1 vezes a altura A é 8 centímetros. Então teremos 8 centímetros e a altura B é 10 centímetros. Então aqui teremos 10 centímetros. Centímetros e centímetros podemos simplificar. Teremos densidade B igual 8 vezes 1 dá 8, 8 dividido por 10 teremos 0,8 gramas por centímetro cúbico. E assim terminamos a resolução do número 6. O número 7, dois pontos K e L situados num líquido de densidade de 800 kg por metro quadrado distam verticalmente um do outro, como ilustra a figura quadra. Então já temos a variação da altura, ou seja, a altura que é igual a 0,4 metros, e pedem para calcular a diferença de pressão entre esses pontos, estando o tanque na superfície da Terra, e deram a fórmula da aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui temos o valor da densidade do líquido, que é 800 kg por metro quadrado. Temos a variação da altura, que é 0,4 metros, e temos a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui também a aplicação direta da fórmula, e vamos a isso. Então, temos como dados
Temos a densidade, a altura e a aceleração de gravidade. Vamos passar para a fórmula. A diferença de pressão é igual a densidade vezes a aceleração de gravidade vezes a diferença de altura ou a variação da altura. Então teremos a diferença de pressão igual a 800 vezes 10 vezes 0,4. Então a diferença de pressão é igual a 3.200 pascais. E assim resolvemos o número 7. Passando para o número 8, um pescador sentado em seu barco lança sua rede pesqueira no lago e, devido às más condições do tempo, o barco enche-se de água e afunda, depositando-se no fundo do lago. Nestas condições, pode-se afirmar que o barco afundou porque temos a opção A, B, C, D. Então aqui temos o mar, então aqui é o fundo, aqui temos o barco. Então no barco, as forças presentes quando um barco está na água são duas forças. Temos o peso que vai puxar para baixo e temos também o empuxo ou impulsão da água que vai empurrar o barco para cima, e através do equilíbrio desses dois o barco fica a flutuar na água. Então, para melhor percebermos a resolução deste exercício, quando o barco enche de água, sua massa, que é portanto o seu peso, vai aumentar. Então a impulsão, que seria a força de empuxo, depende do volume de água deslocado. Então, como esse volume praticamente não aumenta, a impulsão vai permanecer na mesma, enquanto o peso vai aumentar. Isso vai fazer com que o peso do barco torne-se maior que a impulsão, e daí que o barco afunda. Então a opção correta é a opção D para o número 8. Número 9. A figura 5 representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 4 metros. Então já temos o comprimento, que é igual a 4 metros, e pedem para determinar a amplitude da onda. A amplitude da onda corresponde à altura amplitude da onda corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista, ou seja, pode ser daqui, do ponto de equilíbrio até aqui, ou daqui até aqui, daqui até aqui. E nós podemos observar que a altura deste ponto de equilíbrio até a crista é de 0,5, mas aqui, como é negativo, não interessa, nós só precisamos do módulo. Então a amplitude seria igual a 0,5 metros. Já respondemos a linha A. Vamos para a linha B. Eles pedem o período do movimento. O período, que é representado pela letra T, corresponde ao tempo de um comprimento de onda, ou seja, o tempo que leva a realizar o comprimento de onda. Então, nós sabemos que a linha B, o período é igual a T, que seria o tempo, sobre o N, que seria o número de oscilações. Então vamos para aqui na figura. Para resolver este exercício, vamos observar esta parte aqui. Então daqui até aqui podemos observar que ele realiza meia oscilação e o tempo correspondente é 1 segundo. Então aqui teremos o período é igual a 1 segundo sobre o número de oscilações. Como vimos, é meia oscilação, se observarmos só essa parte. Então teremos 0,5, que seria 1 sobre 2. Então o período seria igual a 1 vezes 2 sobre 1. Então podemos simplificar. Então teremos o período igual a 2 segundos. A linha C, eles pedem a velocidade de propagação da onda.
Então, a linha C querem a velocidade de propagação, e nós sabemos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E sabemos também que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, vamos substituir. Teremos a velocidade igual ao comprimento de onda vezes 1 sobre o período. Então, o comprimento de onda vezes 1, teremos comprimento de onda, então teremos comprimento de onda sobre o período. Então, o comprimento de onda já foi dado pelo enunciado, que foi de 4 metros, dividido pelo período que foi encontrado anteriormente, que é 2. Então, teremos 2 segundos. Então, a velocidade de propagação da onda é igual a 2 metros por segundo. Esta é a resposta para a linha C. Dando seguimento, o número 10, a figura 6 representa o circuito elétrico e a diferença de potencial DDP entre os pontos S e R é de 20 volts. Então, já temos a tensão, que é a diferença de potencial, no caso, é igual a 20 volts. E pedem qual é a resistência equivalente. Se observarmos bem, este circuito está em série. Se puxarmos este terminal R para esse lado, ou só puxar teremos uma linha. Então, isso quer dizer que este circuito está em série. Então, se temos a resistência em série, é basicamente fazemos a adição para encontrar a resistência equivalente. Então, teremos resistência total igual a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Então, teremos a resistência total igual a resistência 1 é 2, mais a resistência 2 é 6, mais a resistência 3 é 2. Então, teremos a resistência total igual a 10 ohms. E isso é para a linha A. A linha B, determine a intensidade total da corrente elétrica nos pontos SR. Lembrando que já deram a diferença de potencial, que é de 20 volts. Então, pela lei de Ohm, nós sabemos que a tensão total é igual à resistência total vezes a intensidade total. Então, vamos isolar a intensidade total. Teremos a intensidade total igual a tensão total dividido pela resistência total. Então, teremos a intensidade total igual a tensão total é 20 volts dividido pela resistência total que é 10 ohms. Então, a intensidade total teremos aqui 2 amperes. E essa é a resposta para o número 10, a linha B.